E no Boletim Entrevista de hoje a gente fala sobre a luta das pessoas com deficiência aqui no Brasil. Por isso eu estou aqui com a Rebeca Barbosa, advogada e presidente da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB de São José dos Campos. Rebeca, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Samuel. É sempre um prazer comparecer aqui e ajudar e contribuir com um pouquinho que eu sei na luta da pessoa com deficiência. E, Rebeca, no Brasil a gente tem uma estimativa, né, do IBGE que mais ou menos 9% da população tem, né, 8,9% tem algum tipo de deficiência. Né? São 18 milhões de pessoas, só que algumas questões que envolvem o direito da pessoa com deficiência são bem recentes. Né? A gente tem uma lei de 2015, que é a lei de inclusão, né? Porém, de 2015 para cá, eu acho que vale a pena, nesse dia, a gente fazer uma reflexão. Na sua visão, né, desde quando se implantou essa nova lei, essa nova política de inclusão, a gente avançou bastante na inclusão? Bom, assim, no meu ponto de vista, o que falta é política pública, para que se possa realmente alcançar tudo aquilo que a lei prevê, porque mesmo antes da lei de inclusão, né, a gente tem uma Constituição Federal que é extremamente extensa e que garante todos esses direitos. E assim, o que eu vejo como principal barreira para a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência é uma política pública e, acima de tudo, da política pública, é uma política pública de mobilidade urbana que seja realmente eficaz. Porque muitas vezes não adianta você garantir aquele direito se a pessoa não consegue sequer chegar para usufruir. Então... E quando a gente pensa nisso, né, a gente fala, por exemplo, do direito à educação. Né? Beleza, tem garantido que a pessoa com deficiência tem acesso às escolas, mas o caminho até chegar às escolas muitas vezes é uma barreira, né? Sim, até mesmo tocando nessa questão das escolas, tem a questão do acompanhante terapêutico, que é extremamente caro e as pessoas ainda estão despreparadas. Porque assim, não adianta você receber uma pessoa com deficiência e ela ficar ali no cantinho. Isso não é inclusão. Não é inclusão. É só para cumprir um número, é para inglês ver. E aí não funciona. E eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto, porque assim, a gente tem uma legislação que aponta para a inclusão, né? Mas ainda existem muitas barreiras. Para a gente fazer essa inclusão, né, ela realmente chegar até um grande número de pessoas. Né? Quais são ainda os maiores desafios das pessoas com deficiência? Qual que é ainda o maior problema a gente a se resolver para avançar com a inclusão no Brasil? Bom, eu acho que a principal barreira é atitudinal. As pessoas precisam começar a normalizar a deficiência. O nosso corpo é normal. E assim como um corpo normal, ele vive coisas como qualquer outra pessoa. De parar de fazer perguntas bobas de nossa, mas você vai no mercado? Nossa, mas você tá aqui, tá sozinho? E tudo bem, existem pessoas que precisam de esporte, mas perceber isso e normalizar a pessoa com deficiência fazendo coisas do dia a dia. E aí eu acho que a gente entra num ponto fundamental, que é a questão da inclusão versus o capacitismo, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo uma atitude inclusiva, quando na verdade elas estão tendo uma posição capacitista, né? Sim, até mesmo a própria colocação de que a gente é herói, de que somos exemplos de superação. Não, nós estamos vivendo. E o fato de sermos exemplo de superação é exatamente porque não existe acessibilidade. A gente precisa o tempo todo estar superando. É o que eu li num livro chama Manual Anticapacitista. E a autora fala o seguinte, que ela adoraria passar despercebido pela multidão, porque ali sim estaria garantida a acessibilidade. Então, acho que é nisso que a gente tem que pensar. A pessoa com deficiência adoraria passar despercebido.
Porque daí é mais um. Ela só tá vivendo a vida dela. É assim que eu vivo, é assim que as outras pessoas vivem. E entender que a gente é capaz, sim, de fazer as coisas de uma maneira diferente e talvez um tempo diferente, mas que é, sim, possível. E também normalizar as nossas próprias limitações, os nossos próprios corpos, porque acho que a partir do momento que a gente passa a se ver e a se enxergar como uma pessoa e ponto, a gente consegue realmente garantir uma acessibilidade, uma luta que seja mais leve, porque instituir um dia de luta significa que a gente tem que batalhar, e batalhar cansa, a militância cansa. Então acho que assim, para que a gente possa fazer disso um ambiente mais leve, acho que as pessoas podem começar entendendo que somos pessoas. Que a gente não precise de mais dias de luta, né? E, Rebeca, muito obrigado, viu? Nosso tempo é curto aqui, mas seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Samuel. Eu espero ter contribuído de alguma forma e pode contar comigo sempre. Muito obrigado e voltamos aí para o estúdio.